Olá, hoje vamos falar sobre o RUIC LD51B. Bem, a primeira coisa importante é o peso desse canivete. Ele não é um canivete leve, muito pelo contrário. O peso dele é de 262,6 gramas, obviamente aferido numa balança que não é de precisão. A linha que tem o LD51B, B desse pininho aqui, para abrir com uma mão só. Só serve para quem é destro. Canhoto não consegue abrir de jeito nenhum, porque ele fica fora da posição. Ele também tem a trave do liner lock. Ele é um sistema liner lock que vai ter uma parada obrigatória aqui, e aí, depois dela, você pode fechar sem muito risco. As informações externas dele são bem simples. O comprimento dele fechado, essa parte, dessa extremidade até essa parte aqui, que seria um quebra-vidro, pode até ser que sirva para isso. Ele tem 114,4 milímetros. A largura dele, nesse sentido, pegando exatamente nessas partes, fica em 27,61 milímetros. E a espessura dele, tirando o clipe, ele fica exatamente aqui com 25,77. Essas são as medidas externas dele. Agora a lâmina principal. A lâmina principal desse canivete, ela tem um comprimento total de 85 milímetros. Esse comprimento a gente vai considerar sempre da tala até a ponta. A área de corte, que é exatamente a parte que amolamos, ela é menor. Ela tem 81,55 milímetros. O dorso, essa parte aqui, tem 2,99 milímetros. E a largura, a parte que você vai poder até afiar, dá 20,17 milímetros. O aço dessa lâmina, teoricamente, conforme o fabricante mostra, é o 12C27. Importante lembrar que ele tem um sistema liner lock. É um liner lock que atravessa totalmente a lâmina, sem nenhum tipo de folga, o que pode ser até perigoso em alguns casos, mas ele tem uma trava, pressiona para cá, ele para no primeiro estágio, que é a trava, e depois ele fecha. É um canivete que já vem de fábrica, bem afiado. Do lado da lâmina, nós temos um alicate, que lembra muito o alicate da Victorinox. Tem um crimpador, um cortador de arame aqui, mas infelizmente ele tem essa pequena folga aqui. Até agora, todos os modelos que eu vi têm essa folga, mas ganha no quesito mola. Essa mola é muito boa. Há quem não goste, mas ela é boa. O comprimento do alicate pela haste daqui de baixo até a ponta é de 75 milímetros. A largura de onde para a mola dele até a haste dá 40,99 milímetros.
A espessura dele é exatamente 3,13 milímetros. E a boca máxima, o quanto você consegue abrir aqui na frente, bem na pontinha, para uma coisa muito delicada, talvez, seria de 21,05 milímetros. Na mesma linha do alicate, nessa mesma baia, nós temos uma chave Phillips. É aquele tipo de chave Phillips que vocês podem ver, ela é sempre achatada. Ela segue só o padrão do tamanho dela e mais nada. Quanto à eficácia dela, só na prática é que as pessoas vão poder dizer se vale ou não a pena esse sistema. Eu, pessoalmente, não sou muito adepto desse sistema de chave Phillips. Ao lado do alicate, nós temos a serra de madeira. Essa serra de madeira tem um comprimento de base até a ponta de 96,4 milímetros. A largura na parte máxima é de 13,11 milímetros. A espessura frontal dele é de 1,53 milímetros. E a área de serra, que seria desta ponta até aqui, ela tem exatamente 82,65 milímetros. Essa é a serra do Ruick. Ela é eficaz, muito boa. Ao lado da serra, nós vamos encontrar a tesoura. A tesoura tem um equipamento muito interessante no sistema de mola. Como pode ser visto, a mola ela tem um limitador dentro da peça mais importante, que é a peça móvel da tesoura. O pivô que segura tudo aqui, ele é de aço inox. É bem interessante. As medidas da tesoura são o comprimento dela, total, daqui até a ponta, é de exatamente 77,05 milímetros. A largura, base a base, dá 33,66 milímetros. A espessura dessa parede aqui é de 1,3 milímetros. E a área de corte, que é daqui até a ponta, é exatamente 25,55 milímetros. É uma tesoura que ela abre ao contrário na hora de você usar. Ela abre para trás e corta segurando nas costas. E a parte de baixo é que vai se mover. E não como nós estamos normalmente acostumados, apertando a parte de cima, mover essa parte. Não, ela é diferente. Embaixo da tesoura, nós vamos encontrar uma ferramenta que vou falar agora a respeito dela. Embaixo da tesoura, aparentemente você tem um punção, só que é a ferramenta que normalmente mais machuca quando vai se abrir, porque ele é muito afiado, a ponta é muito aguçada, ele tem uma inclinação na ponta que forma um ângulo, como vocês podem ver, exatamente daqui para cá, para ele penetrar em algum lugar. Tem o furo da agulha, tem um entortador de arame, como podem ver desse lado aqui, e tem um cortador descascador de fio, que é essa parte em V, que pode ser visto aqui, ó. Ele é muito afiado também. Então, essa peça é um punção muito interessante. Ele é grande, bem grande,
em um outro vídeo eu vou compará-lo com os da Victorinox. Para ter uma ideia, ele passa de 5 centímetros, dá 51 aproximadamente. 51 milímetros. Viram? Bate a ponta dele na hora que fecha e você vai acabar se machucando. Do lado da tesoura e do punção, nós temos um abridor de garrafas com um entortador de fio e essas duas peças aqui que tem como função também dobrar algum arame ou fio ou até acertar alguma coisa que você precise acertar de um fio que esteja soltando as pontas. No mais, ele tem também uma inclinação para ser colocado e abrir espaço, que pode ser visto aqui. Claro, respeitando a ferramenta, porque é uma das formas mais fáceis de você estragar a tua ferramenta. O abridor de garrafas, ele tem uma característica. O comprimento total dele, daqui até aqui, é de 37,6 milímetros. A largura dele na base, aqui, é de exatamente 15,79. E a espessura dele, ele é bem parrudo, 2,46. Isso é muito interessante. E na outra ponta vem uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês agora. Essa ferramenta é uma ferramenta muito bizarra. Muita gente pensa que isso aqui é uma chave de fenda. Não é. Se tentar usar como chave de fenda, vai deixar a mão aqui, vai fazer força e essa lâmina, que é muito afiada, vai fazer um estrago na mão do operador. Teoricamente, isso seria para cortar um cinto de segurança. Eu realmente não sei se funcionaria na hora que uma pessoa está em desespero. Não posso avaliar isso. Mas a ferramenta em si é bem interessante, mas extremamente perigosa, na minha opinião. Ela fecha fácil, porque, tirando a lâmina principal, nenhuma lâmina tem trava no caminho. E tem uma outra que é bem mais interessante ainda. Aqui, bem escondido, olha o que nós temos. Um passador de fiel. Ele fica escondido. Há a opção de usá-lo ou não usá-lo. O correspondente às argolinhas do Victorinox. Só que esse pode ser recolhido. Ainda tem a pinça, que é absurdamente grande. Grande de verdade. Bem desproporcional ao que você possa imaginar para um canivete. Mas é bastante eficaz. O clipe, o saca-rolha, que por um acaso é exatamente com a mesma medida, mesmo passe dos saca-rolhas da Victorinox, sem nenhuma diferença. Atrás ele só tem os saca-rolhas e o número de série, mais nada. Quanto ao acabamento, ele tem um acabamento muito bom e os separadores são todos em aço inox. Há quem goste e há quem não goste. Eu, pessoalmente, prefiro os que são de alumínio, uma vez que não vão dar nenhum tipo de desgaste na lâmina. Eles é que serão desgastados e depois você manda para assistência técnica para poder trocar essa parte. Já esses aqui
Não sei quem vai desgastar primeiro. Também não há informação do fabricante se esse aço dos separadores, espaçadores, é exatamente o mesmo aço das ferramentas ou não. A olho nu, não tem como saber, mas, em princípio, é um grande canivete, literalmente falando, e é um canivete muito bom, bastante confiável, mas peca ainda no alicate. Aquela folga não é uma coisa muito boa. Que bom que vocês assistiram mais esse vídeo e a gente vai trocando mais experiências. Abraço grande a todos.